o próximo painel que vai falar de Outlook Brasil e exterior. Nada melhor do que a gente trazer os painelistas aqui do banco. Então, eu gostaria de chamar aqui para o palco Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, Will Landers, Head de Third Party Distributions, e Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual, para encerrar aqui nosso evento na data de hoje. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com o Mansueto Almeida, o Will Landers, para a gente falar um pouquinho de cenário. Bom, acho que prudente começar com o global, depois a gente vem para o Brasil, ainda mais um dia de Copom. Mas lá fora, acho que o tema de inflação, acho que ele ainda é bastante persistente. Não só o tema, mas os núcleos de inflação em si. A gente tem visto, desde o pós-pandemia, os núcleos de inflação estacionando níveis de 3,5%, 4% nos Estados Unidos, muito acima do que era no passado, pré-pandemia. E todo mundo começa a se perguntar quando que essa história vai ter uma convergência para uma normalidade pré-pandemia, né? Semana passada teve o FOMC, ali surpreendendo no dot plot com mais 50 bases sendo precificado para final do ano. E aí a pergunta que eu queria repassar para vocês dois, Mansueto e Will, é qual a visão de vocês para essa inflação global? Expectativa média do mercado para esse ano está em torno de 3,5%, núcleo no ano que vem para 2,8%, longe dos 2% de meta do Fed. O que a gente está vivendo hoje é ainda uma transição desse movimento de inflação pós-pandemia ou, estruturalmente, a gente vai ter, no longo prazo, uma inflação global mais elevada? Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com o Will e com o Álvaro. Então, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que tem ainda um pouco de efeito de pandemia e algo que está acontecendo lá fora, por exemplo, com o nível de taxa de juros hoje dos Estados Unidos, quando a gente coloca isso no modelo, tem uma chance grande de recessão. Mas a gente está começando a ver a possibilidade da inflação cair sem ter recessão nos Estados Unidos. Isso é uma surpresa. Algo parecido está acontecendo no Brasil. A gente está vendo a inflação se reduzir, a expectativa de inflação cair, com uma economia que está crescendo. Apesar do consumo e investimento estar muito fraco, ninguém está falando em recessão no Brasil. Então, tem um movimento que a gente não entende muito bem, ninguém entende muito bem o porquê disso, porque a gente tem um arrefecimento de inflação sem ter um impacto muito grande em crescimento. Tá? Então, isso deve estar ligado a alguma mudança estrutural ali do período da Covid. Fora isso, a gente voltar para a meta de inflação de 2% no resto do mundo, ainda há uma incerteza muito grande do timing, do tempo que isso vai levar para acontecer. A gente tem alguns países, como Estados Unidos, que a gente está com um cenário melhor, mas a gente, quando vai para a Europa, tem países como a Inglaterra. O dado que saiu hoje da Inglaterra de inflação do último mês foi um dado muito forte, muito acima da expectativa do mercado, e não está tendo arrefecimento da inflação na Inglaterra. Possivelmente o Bank of England vai ter que ser muito mais agressivo em subida de juros. Então, o cenário, Álvaro, ainda está bem complicado. Mas, olhando para os Estados Unidos, a gente está vendo um arrefecimento, e a dúvida hoje é se será ou não necessário o Fed subir a taxa de juros em mais 50 bips, mais duas subidas de 25, ou não. Embora os membros do FONC tenham sinalizado que será necessário mais 2 aumentos de taxa de juros, o mercado ainda desconfia que talvez não seja necessário. Tá? Então, o cenário ainda está incerto, mas eu diria que em alguns países, como os Estados Unidos, está melhor do que a gente conseguia ver ali no início do ano. Em outros, não. Em outros, tinham parado o aumento de juros, voltaram a aumentar juros. Inglaterra, incerto. Então, assim, convergir para 2%, eu acho que acontece, mas não sei se a gente vai conseguir isso aí nos próximos 12 meses, não. E Will, você acredita que essa inflação ela consegue se estabilizar em algum momento do tempo com esse nível de juro e com o início de ciclo de corte lá fora já em 24? Ou a gente pode ter um higher for longer, much more longer do que a gente imaginava, né? Bom, acho que a gente ouviu. Boa tarde a todos. Obrigado por estar ainda aqui com a gente. Um dia longo,
dia muito rico aqui de os painéis, e acho que o que a gente ouviu nos painéis hoje é que ninguém sabe. Mas acho que o que a gente sabe é que aquele mundo de inflação zero, juros zero, é um mundo que alguns aqui só viveram isso, mas nós que eu não tenho cabelo branco, mas se eu tivesse cabelo seria branco. Nós que já vivemos há algum tempo sabemos que essa não era a realidade, isso não é. Então a gente é higher for longer, sem dúvida nenhuma, uma inflação que talvez não seja 2, seja 2,5, e não é nenhum fim do mundo, se for o caso. Eu acho que o legal é que a gente fica muito focado aqui só no Brasil, o que está acontecendo aqui, mas quando a gente vê, é um evento global. Isso aqui não foi culpa do Brasil, não foi culpa do Bolsonaro, não foi culpa do Lula. Foi um evento que a gente passou por uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como que a gente ia sair dela, se a gente já saiu dela. Então, eu acho que a gente está nesse mundo, acho que no último painel eles mencionaram um job-full recession, em vez de um jobless recovery. Acho que é um tema interessante de se pensar, porque pode ser que vai acontecer. E se for isso, vai ser muito menos doloroso para os indivíduos do que teria sido no passado, em outros momentos. Então, eu acho que é isso que a gente são essas incertezas que a gente está tentando viver. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente não sabe, mas sem dúvida nenhuma vai ser higher for longer. Aquela expectativa de um mês atrás que o Fed ia começar a baixar juros, agora vai ter que aumentar juros de novo. A gente não sabe, a gente vai ter que ver mês a mês, reunião do Fed, reunião do Copom, e aí a gente vai ajustando as carteiras. E é por isso que, como já foi falado aqui também hoje, é importante você ter uma gestão ativa das carteiras e uma carteira bem diversificada. Bom, e nessa carteira diversificada global, obviamente, a S&P acaba tendo algum lugar ali no coração do alocador global. A S&P que renova máxima atrás de máxima, mesmo com o Federal Reserve, a FOMC, cada vez mais hawkish na comunicação, a gente não vê o S&P cedendo de jeito nenhum. Will, voltando para você, queria entender na sua visão de equity, se é um movimento front-loaded do mercado, ou seja, bom, já que eu sei que em algum momento do tempo ele vai cair juros porque ele já estacionou, já vou comprar S&P, é uma história de inteligência artificial que tende a fazer mais preço no índice. Quais são as razões para esse S&P não estar precificando essa abertura de curva na parte mais curta do juro americano? Como o Luiz Ferreira falou há pouco tempo aqui, ele não falou isso, mas ele falou outra coisa. Ele falou que o S&P, se você usar um S&P com pesos iguais para todas as ações, o S&P está flat. Então, o problema é que o S&P não é mais um índice diversificado. Quer dizer, tem toda essa diversificação, mas o que está funcionando no S&P são 6, 7 ações. Cada uma delas, por sinal, tem um market cap maior que o Brasil. Então, essa é a realidade. Então, eu acho que é por isso que, de novo, tendo uma carteira diversificada, bem pensada, renda fixa, renda variável, é por aí que eu acho que você tem que pensar. Então, vou comprar um índice do S&P, você está tomando um risco que, se essas 7 ações não funcionarem, a sua carteira não vai funcionar. Então, acho que é um pouco por aí. Ótimo. E, Mansur, acho que trazendo esse global um pouquinho para o Brasil e, no meio do caminho, falar um pouco de emergente, a gente até conversou, acho que ontem ou anteontem, eu e o Mansur, a gente consegue conversar semanalmente, tenho esse privilégio, que alguns gestores globais focados em emerging markets têm feito uma rotação de China para Brasil, né, e que isso tem ajudado essa apreciação do real, não só aqui, mas México, Colômbia, todo mundo performando muito bem. E queria entender de você se esse movimento que a gente viu do Brasil, desses primeiros 6 meses, falando de mercado, e depois a gente vem para os temas mais macro, se é só esse otimismo de rotation, de galera largando China, ou tem algo doméstico mais proeminente que fez preço nos ativos de risco por aqui? Não, tem fatores domésticos. Eu acho que o cenário internacional melhorou para o Brasil. O investidor, quando toma a decisão de investir num país emergente como o Brasil, ele compara o Brasil com outros países emergentes. Essa comparação tem sido favorável ao Brasil, enfim, em determinados limites. A gente tem hoje muito mais incerteza no mundo emergente. Rússia, Turquia, Chile. Ano passado teve um ano complicado para Chile, Colômbia também. Então, quando você coloca o Brasil no contexto de mundo emergente, países como o Brasil e o México chamam cada vez mais a atenção do investidor por motivos diferentes. O México está muito ligado à tese de nearshoring, perto dos Estados Unidos, o Brasil por outros motivos. Mas eu diria que agora a gente está passando por uma correção vamos lá, de problemas que a gente teve no pós-eleição. A gente está voltando ao cenário pós-eleição. A Bolsa está hoje um pouco acima de 120 mil pontos, que era onde ela estava no início de novembro.
Por que a Bolsa caiu a partir de novembro? Por que o dólar ficou mais caro? Por que a curva de juros abriu tanto no Brasil? Porque depois da eleição a gente deu as mensagens erradas. A gente falou, o governo eleito falou que, olha, se eu tiver que escolher entre responsabilidade fiscal e gasto social, eu vou aumentar gasto social. Colocou como um dilema, como uma escolha, enquanto essas coisas têm que andar junto. No início do governo se falou que eventualmente se mudaria a reforma da Previdência, que se mudaria a reforma trabalhista. Em algum momento, alguém do governo criticou a independência do Banco Central e se chegou a falar que seria melhor o Brasil ter uma meta de inflação mais alta, de 4%, 4,5%. Então, foi criado muito barulho, que machucou muito o mercado. No início de janeiro, o dólar estava 5,45, a Bolsa caiu, quebrou a barreira de 100 mil pontos, ali mais ou menos quase no final de março, a Bolsa estava abaixo de 100 mil pontos e a curva de juros, depois da eleição, subiu 250 bips, por comunicação errada, por incerteza que o governo trouxe para a mesa. No momento que ficou claro que o governo tem um plano fiscal, que o governo não vai rever, não vai mudar nenhuma das reformas que o Brasil fez nos últimos 6 anos, que você tirou esse risco de cauda, os ativos melhoraram bastante. E ainda tem espaço para melhorar. Mas hoje a gente está com uma taxa de câmbio que está em torno de 4,77, 4,78, que é muito mais fácil de explicar do que uma taxa de câmbio 5,50. Num país que o déficit de conta corrente está baixo, que a gente está indo para o 3º ano seguido de recorde do saldo da balança comercial. Então, assim, é muito mais fácil explicar a narrativa da valorização do real que aconteceu nesse ano, em conjunto com outras moedas de países emergentes, em especial num país que está com um juro tão alto, o Brasil está com a taxa de juros real muito alta, do que explicar o dólar no nível que estava no início do ano. Então, mas a gente está voltando ao cenário que deveria ter acontecido pós-eleição, se o governo tivesse deixado claro, desde novembro, que seria responsável com as contas fiscais. Então, a gente está voltando, está pagando o risco que o governo trouxe para a mesa no pós-eleição, e daqui para frente, para a gente continuar com a melhora do mercado, a gente tem que ter fato concreto, uma reforma tributária, a gente tem que ter, de fato, sinais que o governo vai conseguir entregar a trajetória de resultado primário que ele prometeu, que não é fácil. Então, se isso continuar, eu acho que o mercado continua melhorando. A situação do Brasil não é ruim. A gente está tendo esse ano uma super safra de grãos, a inflação de alimentos está indo para zero, é a menor inflação de alimentos desde 2017. A gente, mesmo com queda de preço de commodities, o aumento do volume exportado vai nos levar a um novo recorde de balança comercial, como eu falei. Investimento no setor de energia, investimento em infraestrutura, aumentou muito no Brasil nos últimos 4, 5 anos, com mudança de marco regulatório. Então, o país não está mal. O que machucou bastante o preço de ativo foi a incerteza que foi criada pelo próprio governo. E a gente até viu, né, Mansur, com o S&P mudando o viés para viés positivo, a principal razão é que as reformas não vão ser revistas. Então, mostrando que tendo essa certeza, até o S&P resolveu colocar o Brasil com viés positivo e o governo celebrou. Então, se o governo celebrou, deveria estar abraçando todas essas reformas que você mencionou, não? Exatamente. O S&P, desde setembro, outubro do ano passado, eles estavam pensando em mudar o outlook do Brasil para positivo. Eu tive reunião com eles em outubro do ano passado, e eles me falaram assim, olha, se a gente tivesse certeza que, independentemente de quem vencesse a eleição no Brasil, essas reformas que o Brasil aprovou seriam mantidas, a gente mudaria hoje o outlook para o Brasil. Como a gente não tem essa certeza, a gente vai esperar pela eleição e pelas políticas do próximo governo. Quando ficou muito claro que não haveria mudança em reforma da Previdência, trabalhista, independência de Banco Central, marcos regulatórios, a S&P mudou nosso outlook para positivo. E eles saíram do Brasil bastante otimistas, porque eles falaram o seguinte, olha, as conversas em Brasília foram boas, porque a gente encontrou um Congresso que vai manter essas reformas que foram aprovadas e um ministro da Fazenda, equipe econômica, que cresceu ao longo desses 6 meses, que tem tentado dar a mensagem correta e convencer ao partido político do governo e o próprio presidente da República da necessidade de reformas. Will, como você vê o estrangeiro nesses últimos 6 meses, como ele tem olhado para o Brasil? A gente falou um pouquinho desse rotation, China, Latam, que acabou ajudando um pouco aqui a precificação, mas teve um movimento lá no início do ano, quando a curva inteira estava ali em 13,5%, que posso estar errado, mas eu acho que o gringo olhava aquilo
com um sorriso nos olhos assim e acabou entrando de uma forma mais significativa em Brasil. Você acha que esse movimento do gringo, que já começou antes desse fechamento, ele veio por essa análise institucional, como o Mansueto acabou de comentar, onde o Congresso conseguiu trazer mais balanço entre os poderes, ou foi simplesmente olhou que estava muito barato, vou apostar aqui nesse país? Não, tá muito barato, nunca funciona por muito tempo, né? Tem o famoso value trap, isso o gringo está cansado de passar em mercados emergentes, Brasil e outros. Eu acho que tinha um bom humor com o Brasil gigantesco depois da eleição do presidente Lula. E daí todos esses problemas que o Mansueto, essas incertezas que o Mansueto mencionou, meio que fez o mercado dar uma parada. Então você vê os flows de estrangeiros na Bolsa Brasileira foram super altos no ano passado, até a eleição, depois deu uma calada, quase zerou e agora começou a voltar. E por quê? Porque a gente tem essa certeza que você tem um país que está crescendo 1,5%, 2% e não 0 a 1 como era esperado, juros que, com o risco país caindo, tem espaço para cair, e como foi mencionado pelo Esteves no começo do dia, mais do que talvez está precificado no mercado hoje em dia. Isso é bom, acho que, para todos nós, mesmo vocês que são rentistas e estão acostumados a ganhar mais de 1% ao mês, isso não é o normal, como o André Hakak acabou de falar, você tem que pensar mais no mais de longo prazo, e com isso, eu acho que esses juros caindo, isso vai ajudar a precificação da Bolsa, vai ajudar o interesse em investir em outros tipos de ativos. E o fato é que a gente sabe que os ativos brasileiros são muito correlacionados, né? Então, a coisa, quando estava ruim, vai tudo muito ruim, quando a coisa melhora, vai tudo muito bom. Mas você pensou no S&P 500, você coloca um pouquinho de S&P 500 numa carteira brasileira, você já dá um retorno melhor, com risco menor. Então, eu acho que vai ajudar todos nós aqui a podermos fazer um trabalho um pouco melhor e ajudar todos os nossos clientes a ter uma carteira com melhores retornos, com riscos mais baixos. E acho que o curioso é que é um movimento de otimismo com commodities em baixa. Sim. O que também é um ciclo diferente do tradicional, quando há um otimismo com Equity Brasil. E, Mansur, trazendo você de novo aqui para a conversa, nesse ambiente que a gente está para viver de um eminente ciclo de corte de juros, quais setores você tem visto que pode dar um maior dinamismo na economia real, que pode se beneficiar nesse ambiente de corte de juros? A gente vê que as expectativas de PIB para esse ano estão muito melhores, claro, muito por conta de agro, mas 2024 a gente não vê queda proeminente, ou seja, não tem uma compensação tão grande desse efeito base. Na sua avaliação, o que se deve a isso? Peraí, vamos lá. O juro no Brasil, no nível que estava machucando todo o setor. Então, eu conversava com investidores da área de tecnologia e da área de varejo, todos estavam reclamando muito. Assim, olha, o balanço da minha empresa, com esse patamar de juros, é muito ruim. Então, o juro, na magnitude que ainda está 13,75, com a expectativa de inflação de 5%, é um juro real muito alto. Quer dizer, nenhum país do mundo tem um juro real tão alto. Isso machucou todo mundo, principalmente algumas empresas que estavam mais alavancadas. Mas, mesmo nesse mundo de juro real tão alto e de um crescimento esse ano que está sendo puxado pela produção de grãos, a gente teve empresas em setores que são machucados pelo juro, que cresceram bem. As reuniões que eu tive com o pessoal de shopping no primeiro TRI, que foi um trimestre muito difícil, mas o pessoal de shopping estava me mostrando um cenário que foi bastante positivo do primeiro TRI, com o ticket médio crescendo, com repasse de custo para aluguel. Alguns setores, naturalmente, estão mais protegidos do ambiente de inflação maior. Alguns setores regulados, como, por exemplo, a parte de transmissão de energia, são ativos que têm proteção contra a inflação. Em alguns casos, a alavancagem bate, outros não. Olha, foi empresa de cosmético, parece uma coisa, empresa de cosmético, que eu pensava que ia muito mal, depende da empresa, porque quando você tem acesso a capital mais barato, empresa de cosmético vinha crescendo bem, porque ambiente de juros alto, a pessoa deixa de comprar um carro, uma geladeira, um televisor e gasta mais com beleza. Então, assim, mesmo no ambiente de juro alto, você teve performance muito diferente. E a questão toda agora é o seguinte, os economistas esperavam que a taxa de juros no Brasil fosse começar a cair no último trimestre do ano. Todo mundo agora está antecipando para setembro e muitos agora estão antecipando para agosto. A nossa expectativa é em agosto. Qual é o ritmo de queda? É que o mercado se divide.
mas eu acho que a gente tem um espaço que o cenário de inflação está melhorando muito rápido. Há 3 meses atrás, a nossa expectativa é que a inflação do ano seria 6,2. A nossa expectativa hoje é que a inflação desse ano será de 4,9. Se o aumento de imposto sobre combustível, que vai ocorrer no final desse mês, for compensado pela Petrobras, a gente vai para uma inflação de 4,6. Inflação de 4,6 está dentro da faixa de variação da meta do Banco Central. Então, a gente corre o risco do Banco Central conseguir cumprir a meta esse ano, não a meta, o centro da meta, mas dentro da faixa de variação. Quando a gente olha para frente, a pesquisa Focus do Banco Central, publicada essa semana, mostrou queda de inflação esperada para 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Então, a gente está conseguindo reancorar a expectativa. Agora, no final de junho, a gente vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai definir a meta de inflação do Brasil para os próximos anos. Hoje, a expectativa do mercado é que a meta não mude, fique em 3%, mas que o Banco Central agora tenha mais liberdade de fazer o ajuste fino do prazo para trazer a inflação para a meta. Se for só isso, o mercado vai mais uma vez reduzir a expectativa de inflação para o próximo ano. Então, o cenário está preparado para a gente ter esse corte de juros, e corte de juros é o que vai definir o crescimento do Brasil no próximo ano. Esse ano a gente vai crescer em torno de 2%, puxado pela produção agrícola. Se a produção do Brasil, se o PIB do Brasil ficar estagnado no segundo, terceiro, quarto trimestre, já tem garantido um crescimento de 2,3%, então o cenário está mais ou menos dado de crescimento, mas se a gente tiver uma queda de juros mais forte, a gente vai para um 2024 muito melhor e com recuperação de valor da Bolsa. A gente teve agora a recuperação de valuation das empresas, porque o juro caiu. A curva de juros nos últimos 2 meses caiu 250 pontos, 250 bips, foi uma queda muito forte. Isso traz para cima o valuation das empresas. Possivelmente, com esse cenário de queda de juros mais claro, de atividade crescendo, atividade mais forte, a gente vai começar a ter uma revisão de earnings. Isso vai também, para o modelo, aumenta o valuation. Então, acho que a gente está num cenário aí que pode ser o início de um bom momento de mercado. A gente já teve um bom momento nos últimos 2 meses, mas é algo que só está começando. E o governo tem que acertar a comunicação. Então, o governo começou muito confuso, criticando o Banco Central, criticando reforma, mas o fato é que não apenas no Brasil, como Chile, como Colômbia, a gente tem governos de esquerdas que são politicamente fracos, que não controlam o Congresso. É bem diferente da história da América Latina de 20 anos atrás, que a gente tinha governos de esquerda fortes, que tinham um controle muito maior do Congresso. Não é o caso atual. E isso está dando uma segurança a mais para o investidor. Então, eu acho assim, olha, tem tudo agora para a gente ter um cenário melhor. Agora a gente vai ter que observar, como o Will falou, tem muita incerteza de inflação, muita incerteza, enfim, de economia mundial, mas assim, é um cenário hoje, para o Brasil, muito melhor do que o que a gente tinha há 2, 3 meses atrás. Bom, puxando, já que você começou a falar de ciclo de corte de juros, aí quero trazer uma provocação tanto para você quanto para o Will. Nos últimos 5 ciclos de corte de juros, no primeiro mês que o Banco Central começou o ciclo de corte, a curva de juros sempre subestimou, seja no tamanho, seja no ritmo de corte de juros. Obviamente, quando a partir desse ponto você olha 12 meses para frente, o retorno de bolsa, de inflação de long duration, pré-fixado de long duration, tudo foi melhor e CDI acabou ficando para trás. Hoje, a gente vê o mercado precificando em torno de 450 bases de corte para final do ano que vem, ou seja, ali 9,5, alguma coisa nesse sentido. Queria entender de vocês acham que agora o mercado está subestimando, igual aos últimos ciclos, tem chance, tem espaço para final de 24 a gente ter uma Selic abaixo de 9% ou em torno de 8%, e a partir disso, se vocês acham que esse movimento que a gente viu de ativos de long duration, small caps, que performaram muito bem, ainda tem espaço para andar nos próximos meses. Bom, o Mansur é o professor disso aqui, mas eu vou fazer uma matemática muito simples aqui com a gente. No começo do dia, a gente falou que a taxa real do Brasil neutra é 4%. 4,5%, algo assim. E se a gente está falando de uma inflação de 4%, 3,8% no longo prazo, é só de somar os dois, você chega num juros de 7,5% a 8,5% aí
onde o Banco Central deveria chegar, se estivesse no neutro. Se a gente está com a inflação sob controle, um crescimento ainda abaixo de 2%, ou mesmo nesse 2%, que não é grande coisa, mas é a realidade hoje, teria espaço para sair até além. Não vamos sonhar com isso, mas eu acho que esse 9,5 é uma aposta de hoje, é como se fosse o balance sheet. No balanço hoje tem 9,5, mas daqui a um ano vai estar 9, 8,75, alguma coisa assim, e ninguém vai estar surpreso. Tal qual, um mês e meio atrás, a gente achava que o Fed ia cortar juros, hoje a gente já não acha mais. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que tem espaço, sim, para crescer, tem espaço para uma surpresa positiva. No fundamento, não é nem falando de política, nada disso. No fundamento, você tem espaço para esse juro, para a taxa da Selic estar abaixo disso, e ainda ser uma das mais altas do mundo, e não atrapalhar com o carrego, não forçar o real a ficar muito desvalorizado, aí, tudo sendo igual ao que a gente vê no momento. Então, de novo, vamos deixar o Mansur, que é o expert, falar, mas acho que essa seria a minha visão de mercado hoje. Não, Mansur, eu queria adicionar mais um ponto, não só pensando nesse ciclo até de final de 24, mas a partir disso, como que a gente aloca, pensando mais para frente, dado que esses ativos de long duration têm performado melhor, só que nesse meio do caminho do long duration, a gente tem, em 2025, uma mudança na presidência do Banco Central. E queria entender na sua cabeça como isso pode afetar um pouco as expectativas e essas performances lá para frente. Então, isso é importante, mas olha só, primeiro eu acho que a curva de juros está numa sinalização de corte de juros bastante agressiva, pode ser mais, pode, como também pode ser menos, vai depender do cenário de inflação. Tem muitas coisas nos últimos anos que a gente, economista, errou. Um exemplo para mim que é muito claro, todos os economistas no Brasil erraram projeção de PIB por 4 anos seguidos. Não foi um ano ou 2, foi 4. Em 2020, nós economistas falávamos que, olha, o PIB vai cair 6%, caiu 3%. Em 2021, a gente falava assim, olha, o PIB vai crescer, talvez cresça 2, 2,5%. Eu era o mais otimista e falava em 3%, cresceu 5%. Aí veio 2022, muita gente aqui na Faria Lima falava assim, olha, uma pena, o PIB do Brasil em 2022, por causa do juro alto, vai cair 1%, 1,5%. Alguns falavam, não vai cair 1,5%, não, vai crescer 0,5%. A gente cresceu 3%. A gente começou 2023 falando assim, ó, vai crescer 0,9%, vai crescer 2%. A gente errou o PIB 20, 21, 22, 23. É para manter todos os economistas ainda empregados? Como é que a gente faz? Vamos começar tudo de novo? Não, está todo mundo empregado. Mas o ponto é o seguinte, depois de tanto erro, tem uma coisa na economia brasileira, algumas coisas que ninguém consegue, que está difícil modelar. Tá? Então, assim, de repente, a gente tem há 3 meses atrás, todo mundo começou a puxar a inflação para 24, 25 e 26, aí você ia no modelo e olhava, por que a inflação está indo para 4,4% no seu modelo para 2024, aqui está indo para 4%. Aí ele fala assim, não, porque eu estou colocando aqui um risco político. Então, era uma coisa muito subjetiva. Se a gente entra num cenário que realmente a inflação está comportada e está recuando para o centro da meta, talvez a gente tenha esse corte agressivo de juros. E um corte agressivo de juros pode nos levar a um cenário de crescimento que a gente não conseguia ver. A gente pode ser surpreendido por um crescimento entre 2% e 3%. Então, isso é possível. Está sendo muito difícil modelar crescimento no Brasil, porque os modelos não estão captando. Quando a gente conversa com vários fundos grandes da Faria Lima e bancos, e pergunta assim, olha, como é que você está com a projeção de crescimento? Com a mesma taxa de juros que eu estou trabalhando, a sua perspectiva de crescimento está o dobro da minha. Por quê? Aí ele fala assim, olha, eu não sei muito bem. Então, assim, eu escuto isso de gestores, amigos meus aqui, que tradicionalmente são pessimistas. Então, assim, tem uma coisa que a gente pode ser surpreendido? Pode. Agora, sinalização de governo é muito importante. Tem algumas áreas no Brasil que a gente sabe que o investidor vai entrar, que tem boa oportunidade de investimento. Por exemplo, a gente vai ter nesse ano 2 ou 3 leilões de transmissão de energia. Com todo investidor externo que eu falo, eles vão participar desses leilões. Então, tem algumas coisas. Investimento em energia renovável é um setor que está atraindo muito capital. Então, você tem áreas no Brasil, alguns tipos de investimento, que já estão atraindo muito capital, estão no radar do investidor externo. Agora, para a gente ter um movimento muito mais macro, de recuperação de valor, de crescimento, de subida mais consistente da Bolsa, a gente vai
a gente vai ter que tirar ruído da mesa. Mostrar, por exemplo, que há uma sintonia entre o governo e o Congresso para aprovar uma reforma tributária boa, para, enfim, aprovar mudanças positivas no mercado de capitais. A gente já está vendo com essa queda da curva longa de juros. A curva de juros, os juros curtos no Brasil não caiu nada. É a mesma coisa desde setembro do ano passado, mas o juro longo caiu. A gente já está vendo no banco a volta muito forte do pipeline de emissão de dívida privada. E operações que nós estávamos estruturando há 1 mês e meio, 2 meses atrás, estão saindo com uma queda do spread muito mais forte do que a gente imaginava. Então, o mercado de capitais no Brasil, que é um mercado que cresceu muito nos últimos 6 anos. A gente está falando de um país que há 6 anos atrás, dinheiro novo via mercado de capitais era 100 bilhões por ano. Agora é 600 bilhões. Mais ou menos aí, perto de 600 bilhões, a média dos últimos 2 anos, de 21 e 22. A gente está vendo um movimento do BNDES falando que quer emprestar mais, mas o BNDES não está fazendo nada que cause distorção no mercado, enfim, no mercado de crédito no Brasil. Ao contrário, o BNDES tem um plano agora de entrar no mercado de debêntures. O BNDES entrar no mercado de debêntures vai dar mais liquidez para o mercado de debêntures, vai ser ótimo, vai ser bom, vai ser positivo. Então, Álvaro, olha só, eu acho que a curva de juros que está precificada pode acontecer? Pode. Mas a gente pode se frustrar um pouco, mas ela pode acontecer também. Agora a gente vai ter que observar os dados. Como a gente estava falando no início, está tendo muita volatilidade em expectativa de inflação. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que olhar, mas se o governo contribuir, a gente tirar essa incerteza da frente, já é um bom sinal que, eventualmente, pode, naturalmente, levar o Banco Central a cortar o juro mais rápido. A pior coisa que pode acontecer é o governo ficar pedindo ao Banco Central para cortar juros. Porque quando político e governo fica pedindo ao Banco Central para cortar juros, isso causa incerteza e pode levar o Banco Central a ficar mais conservador. Então, assim, aprova o plano fiscal, mostra que o governo vai conseguir entregar as metas de primário. O mercado já recebeu muito bem, o gestor recebeu o plano fiscal do governo muito melhor do que os economistas. Nós, economistas, fizemos críticas muito fortes, porque é um plano fiscal que depende muito de arrecadação. Para o governo entregar as metas de primário que ele definiu, ele vai ter que arrecadar mais 2% do PIB. Aumentar 2% do PIB a arrecadação não é fácil em nenhum lugar do mundo. Então, tem um desafio muito grande. Mas o gestor gostou. O gestor olhou e falou assim, não, isso mostra que a dívida não vai explodir. Então, estou mais feliz. Então, o momento de mercado está muito bom. Então, essa curva de juros pode acontecer? Pode. Ainda é uma trajetória de queda ousada, mas pode acontecer. Aquela boa vontade que tinha do estrangeiro, depois da eleição, que o local não tinha, dado o histórico dos... Está mudando, então acho que é um pouco disso, né? Que qualquer notícia positiva que venha do governo, o mercado está comprando, está gostando. E muitos dos seus comentários, alguns do governo ainda não ouviram, né, Consueto? Então seria bom deixar o Banco Central fazer o trabalho dele e não ficar pedindo todo dia, porque vai acontecer, mas deixa que seja uma decisão técnica e não uma decisão política, porque isso vai só atrapalhar mais a expectativa de médio prazo. Um problema que teve com expectativa de inflação foi que o próprio governo começou o debate de mudar a meta de inflação. E conversando com o Banco Central, os diretores do Banco Central me falam, olha só, uma vez que esse debate começou, ele não tem como parar. Então, assim, é melhor que venha alguma mudança, que não seja mudança de meta, só mudança no cronograma para o Banco Central trazer a inflação de volta para a meta, mas esse debate tem que ser encerrado, ele não pode ficar em stand-by. Então, o próprio governo, ele causou indefinição, uma desancoragem, ao falar que, olha, talvez fosse bom ter inflação um pouco maior. Então, num país que tem memória de inflação recente, é muito ruim. Agora, uma coisa interessante, pega o cenário de inflação do Brasil de 3 meses atrás. O cenário de inflação do Brasil de 3 meses atrás era a inflação desse ano em 6,2, ano que vem em 4,2, depois 4 e 4. Com esse cenário ruim de inflação, 6,2, 4,2, 4 e 4, esse governo teria a menor inflação média desde o Plano Real em 1995. Então, o cenário de inflação, mesmo com o cenário de inflação ruim, a gente, pela sinalização do mercado, iria para a menor inflação média em 4 anos, desde 1995. Daria uma inflação média nesse governo de 4,57%. Nenhum governo, desde o Plano Real, teve inflação média de 4,57%. Todos, a inflação média foi maior. Então, agora a gente está indo para um cenário muito melhor.
Então, assim, não está ruim, tá? A gente tem setores que são muito sensíveis à taxa de juros, mercado imobiliário, baixa renda vai performar melhor, porque foi ampliado o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você empresta para baixa renda, vai ter uma recuperação no valor das empresas. Os nossos analistas de real estate já publicaram relatório hoje mostrando isso. Se você está focando em alta renda, não vai ter problema. Classe média tem problema, que é muito sensível a juros, mas num cenário de juros caindo para um dígito, 8%, 9%, empréstimo imobiliário para a classe média volta. Então, assim, cara, não está difícil. O Brasil não está tendo nenhum problema de energia, diferente da Europa. A gente está com uma super safra de produção agrícola, mesmo com queda de preço. Quando você aumenta a área plantada, no ano seguinte, você não corta a área plantada, ela pode ficar estável, mas ela não cai, então você mantém a safra num patamar relativamente alto. Então, não está difícil, desde que se adote as medidas corretas, a sinalização correta. Mas com essa inflação mais baixa para esse governo, talvez a gente esteja sendo um pouco duro demais, então, com eles? Não, porque eles também nos assustaram muito, né? O governo toda semana nos assusta muito, dando assim, pegando briga, falando uma coisa. Olha só, a melhor semana de mercado do Brasil, do final das eleições, que foi final de outubro, até início de abril, a melhor semana de mercado no Brasil foi na primeira semana de abril, quando a gente teve a comemoração de 100 dias de governo, e o presidente Lula falou o seguinte: olha, a gente tem que ajudar o ministro Haddad a transformar esse déficit em um superávit. Foi pela primeira vez em 5 meses, o presidente Lula falou de responsabilidade fiscal, elogiou o ministro Haddad, que todos tinham que procurar ajudá-lo para ele transformar o déficit em superávit, ainda falou para o ministro Haddad para ele não se preocupar muito com os radicais do partido dele, que ele e Lula, no primeiro e segundo governo, teve o mesmo problema, e que ter os radicais no partido acaba sendo bom, que evita que eles migrarem para a extrema-direita, eles ficam ali no centro. Quando o Lula falou isso, o mercado teve a melhor semana em 5 meses. Só que na semana seguinte, o presidente Lula foi para a China e começou uma briga com os Estados Unidos. Então, a viagem da China atrapalhou. Então, tem muito de sinalização. O governo dando a sinalização correta, melhorando a comunicação e, claro, respaldado por medidas concretas, boas, de reforma tributária, etc., eu acho que muda totalmente o cenário econômico. O cenário pós-eleição era um cenário de ralé no Brasil, se o governo tivesse dado a sinalização correta. Aí a gente estaria hoje discutindo o seguinte: será que o governo vai entregar o que foi prometido? Mas não, o governo deu a sinalização errada, a gente passou por 6 meses, 5 meses com muita turbulência, agora a gente está voltando a um cenário que eu esperava que fosse acontecer no pós-eleição. Mas, se acertar o passo, a coisa melhora bastante. O agronegócio bombando, nós não temos guerra, podemos lidar com os dois lados da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Realmente, as oportunidades são muito boas, né? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, o segundo maior é os Estados Unidos. O Brasil e a América Latina é uma região e um país que, em geral, não toma partido em conflitos geopolíticos. Então, assim, tem que acertar o discurso. Eu acho que é uma oportunidade boa. Não está... Há 4, 5 anos atrás, a gente competir com Rússia e China era muito mais difícil do que é hoje. Há 10 anos atrás, competir com Turquia era muito mais difícil do que é hoje. Então, esse mundo emergente passou por mudanças muito grandes e tem maior incerteza e maior risco político, e o Brasil não. Então, a gente está num governo que o investidor olha e pergunta o seguinte: olha, mas o presidente Lula lá atrás foi moderado. Por que é que ele está com um discurso tão radical? A boa notícia é que a gente tem um governo que, na verdade, o discurso é mais radical do que o que ele entrega. Qual foi a mudança radical que a gente teve em marcos regulatórios até agora? Nenhum. Qual foi a mudança radical na Petrobras? Por enquanto, nenhum. Ao contrário, há um mês atrás, a Petrobras mudou a política de preço, e eu assisti a entrevista coletiva da mudança da política de preço da Petrobras, e eu confesso que eu não entendi nada. E o preço da ação começou a subir. Eu fui perguntar aos traders assim: olha, por que é que vocês estão comprando no Petrobras? Eu assisti a entrevista, eu não sei qual é a política de preço nova. Ele disse: não, a gente também não, mas estava esperando algo tão ruim que agora a gente está mais animado. Então, assim, não está difícil, não está difícil. O preço da ação da Petrobras continua a subir porque o
O governo, ao mesmo tempo que critica o alto pagamento de dividendos, fala que, olha, mas é preciso ter um patamar razoável de pagamento de dividendos. Então, assim, sinceramente, se eles acertarem a comunicação e passarem para uma agenda mais pró-crescimento, eu acho aí que a concessão, o governo vai ter que acertar a concessão, porque a taxa de investimento do Brasil ano passado foi 19% do PIB, esse ano está caindo para 18% do PIB. No melhor dos casos, o investimento público vai aumentar 0,5% a 1% do PIB. A gente precisa aumentar o investimento total no Brasil em 4 pontos do PIB, pelo menos. Então, vai depender de investimento do setor privado. E o governo sabe disso, por isso que eles estão sendo tão cuidadosos com a agenda de concessão. Eu já tive reuniões com o pessoal do Ministério do Transporte, vou ter uma outra essa semana, e eu vejo uma enorme boa vontade para acertar a modelagem das concessões para atrair investimento privado. Então, acho que as concessões desse governo vão andar. E, Mansueto, tem um ponto que a gente não tocou e acho muito importante a gente falar aqui, que talvez pode ser mais um driver de descompressão de risco doméstico para o segundo semestre, que é a reforma tributária. A gente viu recentemente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando que deseja aprovar o projeto até o recesso parlamentar de meio de ano, mostrando alguma celeridade, evitando que isso vá a algumas comissões, que vá direto a plenário, para evitar que emendas ali atrapalhem esse projeto. Qual que é a sua visão em relação ao IVA dual? Você entende que é um movimento de fato positivo e qual facilidade você vê disso se concretizar, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda esse ano? Olha só, ainda tem negociação a ser feita. A gente só vai saber do relatório na próxima semana. Então, a gente vai ter que ver se esse relatório é algo que mais ou menos cria uma maioria no Congresso, uma maioria constitucional para aprovar a reforma do IVA. Então, assim, tem uma chance de aprovar. É a reforma que talvez o presidente da Câmara ele mais destaca como sendo a reforma para ele mais importante no período dele como presidente da Câmara. Então, tem um enorme esforço na Câmara dos Deputados para viabilizar essa reforma e ter uma boa articulação com o governo. Agora, a gente vai ter que esperar o relatório para ver a possibilidade de aprovação. Possivelmente, o presidente da Câmara quer votar antes do recesso, quer votar no início de julho, na Câmara dos Deputados. Mesmo que isso não aconteça, tem a chance de votar e aprovar no segundo semestre. Tá? A reforma mais difícil vai ser a outra, que é a reforma de imposto de renda, porque nessa o governo vai precisar aumentar a carga tributária. Só que o governo ele está com muito cuidado das empresas de capital aberto, porque as empresas no Brasil de capital aberto, empresas em regime de lucro real, a carga tributária já é muito alta. Então, quando o governo fala que quer tributar dividendos, ele vai reduzir o IRPJ. Quando o governo fala que quer mudar a JCP, ele vai colocar uma espécie de correção monetária do balanço, como existe no Chile. Então, eles vão ter muito cuidado na reforma tributária para não impactar a rentabilidade de empresas listadas em bolsa, empresas no regime de lucro real. Eles querem muito mais mexer com regras especiais e lucro presumido. E é uma batalha muito grande. Tá? Então, vamos lá. A reforma de imposto de renda vai vir depois. É uma reforma que não é constitucional, é projeto de lei ordinário. Na teoria é mais fácil, mas o Congresso é muito mais crítico a qualquer tentativa de aumento de carga tributária, então vai ser uma reforma difícil. E a reforma do IVA é uma reforma que ainda tem muita negociação a ser feita, mas talvez se consiga aprovar alguma coisa. E aí eu diria que não só é importante para o presidente da Câmara, mas para o Brasil, que é um dos grandes custos do Brasil ainda que existem hoje, que se a gente conseguir, depois de reforma tributária e reforma do emprego, desculpa, a reforma da Previdência e a reforma do emprego, a reforma tributária é que está faltando para você começar a diminuir bastante esse famoso custo do Brasil de fazer negócio aqui. E, com isso, você poder destravar esse crescimento de 2%, 2,5% está bom, para alguma coisa acima disso. Então, isso aqui está sendo digerido como foi a reforma da Previdência, né, Manso? Demorou, teve que ser... Quando for aprovado, já vai ser uma coisa que vai ser consenso e esperamos que seja uma coisa que seja tão boa e tão impactante para o Brasil como a reforma da Previdência foi, porque acho que isso seria, realmente teria um impacto para a economia como um todo, para todos os empreendedores que estão aqui, e os clientes de vocês que são empreendedores, é uma coisa que vai ser super importante. Pessoal, a gente está caminhando aqui já para o final, 5 minutos para acabar nosso painel. Primeiro Will, depois Mansu, mensagens finais, perspectivas para esse segundo semestre, um resumo do que a gente falou, o que você está mais otimista, qual que é a mensagem final?
Bom, Álvaro. Bom, acho que eu gostaria só de fazer um resumo, acho que um pouco do dia. Eu acho que o que a gente ouviu hoje dos nossos gestores que vieram aqui passar algum tempo aqui com a gente foi que realmente a gente está com uma expectativa de uma melhora. Já chegamos, hoje estamos perto da taxa de juros mais altas na maioria dos mercados. Então, isso já dá uma certeza maior para a direção dos mercados. Acho que o risco de recessão é diferente país por país, região por região, mas também não é um risco tão grande como já era no passado, então isso também nos ajuda bastante. Muitos ativos muito atrativos, então eu acho que essa visão de um mundo onde os juros vão começar a cair, mas não vão voltar a níveis onde a gente estava antes, acho que é super importante para você que está pensando numa carteira, o que fazer com a sua carteira, e ter uma carteira diversificada e trabalhando com pessoas que podem te ajudar nessa diversificação e nessa alocação, e não ficar só com 99% dos seus ativos investidos no Brasil, como é o tradicional. A gente sabe que tem um home market bias, um viés para o mercado local em todos os países do mundo, mas acho que o Brasil deve ser um dos maiores nisso no momento. E como mesmo o André Hakak falou aqui agora há pouco, por razões óbvias, como os juros onde estão, mas isso daí vai mudar e com isso conte com a gente para ajudar nessa trajetória dos próximos semanas, meses, trimestres, anos, estaremos aqui para ajudar vocês. Quero agradecer a todos vocês pela presença aqui e só lembrar que o nosso MC, o Felipe Corsini, fazendo 50 anos hoje, então depois no Coffee Break, dá um abraço nele pelos 50 anos do aniversário dele. Mas muito obrigado. Bom, a minha mensagem principal é o seguinte, eu acho que o período mais difícil do mundo passou. A gente está num cenário, o Brasil está com inflação esperada para esse ano, como eu falei, 4,9, não está nada diferente do resto do mundo. A gente tem hoje, não é a maior inflação do Brasil em 40 anos, a gente está num cenário de inflação mundial bastante desafiador, mas está melhorando. Mas o Brasil não tem nada de anormal. Nos últimos 6 anos, o Brasil se destacou em agenda de reformas. É um país que a gente olha para os próximos 4 anos. Vai ter energia barata no mercado livre, vai ter energia cara no mercado cativo por outras razões, mas mercado livre é energia muito barata. A gente olha para os próximos 8 anos, a gente projeta um crescimento muito forte na energia no Brasil ligada a combustíveis fósseis e energia renovável. A produção agrícola no Brasil, a agricultura é um setor no Brasil que continua, enfim, tendo crescimento de produtividade. Você tem uma imensa fronteira agrícola ainda para expandir, bem diferente do resultado de Estados Unidos e Europa, que o crescimento da produção está ligado à produtividade. Aqui a gente tem ainda espaço para crescimento de produtividade e incorporação também de terras de fronteiras agrícolas. Então, o cenário, olha só, eu vejo hoje, tem algum risco de greve geral no Brasil, nos próximos 2, 3 meses, zero. O programa social mais importante do Brasil triplicou de valor. O Bolsa Família, que era um programa de 50 bilhões de reais, de 2003 a 2019, é agora um programa de 170 bilhões de reais. Então, assim, é um país que não tem problema, tem problema social tradicional, mas, assim, os programas sociais cresceram, a gente não tem risco de greve, a gente está com um mercado de trabalho bom. O mercado projeta que a taxa de desemprego no Brasil vai ficar entre 8% e 9%. A gente passou 5 anos com taxa de desemprego do Brasil acima de 10%. E agora a gente está indo para um período de juro alto com taxa de desemprego abaixo de 9%. Então, o mercado de trabalho, a gente está tendo um crescimento muito forte da formalização no Brasil. Então, você olha tudo isso e num cenário de economia mundial que começa a se acalmar talvez um pouco mais. Não sei, Álvaro, talvez dê para a gente olhar aí para frente com um pouco mais de otimismo. Agora a gente vai ter que acompanhar, como fala o Fed americano, vai ter que ser date dependent. Dito isso, enfim, quero agradecer a todos vocês aqui pela presença. Eu acho que, infelizmente, eu perdi a discussão da manhã, mas com nossos clientes, sempre que a gente conversa, a questão de diversificação de carteira é muito importante. Então, apesar da oportunidade de investimento no Brasil, a gente sempre aconselha também a olhar para fora, porque tem muitas oportunidades de investimento muito boas lá fora. Então, acho que o segredo de diversificação de carteira, que o Will sabe como ninguém, e toda a turma dele, enfim, trabalha com isso, é bem importante. E aí, nosso relacionamento com todos vocês é importantíssimo. Eu acho que é por aí, e é isso, vamos observar, mas eu não estou pessimista, não. Tá bom, Mansueto, Will, obrigado a todos, até a próxima.